Olá, pessoas especiais, sejam muito bem-vindas ao canal Inspirações Divinas. Que alegria ter você aqui mais uma vez para esse momento tão abençoado. Respira fundo, prepara o coração, porque hoje vamos nos conectar com a presença viva de Deus. E com fé já declaramos juntos: obrigado, Senhor. Eu creio, e você também pode crer. Deus vai tocar na sua vida de uma forma especial nesta oração. Meu Pai, quantas vezes o nosso coração se sentiu assim, preso em um labirinto, diante de muros que parecem altos demais para escalar. Quantas vezes olhamos para uma porta que se fechou com força bem na nossa frente e sentimos o chão desaparecer sob os nossos pés. A frustração, o desânimo e até uma ponta de amargura tentam fazer morada em nossa alma. Quando um plano que sonhamos com tanto carinho não se concretiza, quando alguém em quem confiávamos nos decepciona, é tão fácil sentir que o universo está conspirando contra nós. Mas hoje, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo nos revele uma verdade mais profunda, uma verdade que acalma a alma e realinha a nossa esperança. A verdade de que os Teus caminhos nem sempre são uma linha reta. A Tua palavra nos garante que o Senhor tem um plano e que todas as coisas, absolutamente todas, cooperam para o bem daqueles que Te amam. Não apenas as coisas boas, as promoções, os dias de sol, mas também a porta fechada, a pessoa que se foi, a oportunidade que não veio. Talvez não faça sentido agora com a nossa visão limitada, mas o Senhor, que vê o fim desde o começo, sabe exatamente o que está fazendo. Às vezes, Tu fechas uma porta para nos forçar a olhar em uma nova direção, onde preparaste algo infinitamente maior e melhor para nós. Se você escolhe confiar no plano de Deus, mesmo sem entender, comente com fé: Senhor, eu confio nos Teus caminhos. Meu Pai, nós não gostamos dos problemas. Eles nos machucam, nos assustam e parecem um grande atraso em nossa jornada. Sentimos como se estivéssemos presos em uma armadilha, perdendo um tempo precioso. Mas a verdade que o Senhor nos revela hoje é que os desafios não existem para nos deter. Eles existem para nos impulsionar. Do outro lado dessa dificuldade que parece intransponível, existe um novo nível do nosso destino, uma versão mais forte e mais resiliente de nós mesmos. A grande questão que ecoa em nosso coração hoje é: seremos capazes de continuar confiando em Ti, mesmo no meio da confusão? Conseguiremos manter a paz em nosso espírito quando as circunstâncias ao nosso redor não fizerem o menor sentido? É tão fácil, Senhor, ceder à amargura e começar a questionar: meu Deus, onde o Senhor está? Não está vendo o que estou passando? Isso não é justo. Mas a atitude que o Teu Espírito nos convida a ter é outra. É a atitude de um coração que, mesmo na dor, sussurra: Deus, eu não gosto disso, eu não entendo isso, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está no controle e não teria permitido esta tempestade se não fosse para usá-la para o meu bem. Por isso, eu escolho permanecer na fé. Eu escolho manter uma boa atitude, porque eu sei, com toda a certeza da minha alma, que algo melhor está a caminho, preparado pelas Tuas mãos de amor. Se você escolhe manter a fé, mesmo em meio à tempestade, declare com o coração: eu permaneço firme em Ti, meu Deus. Meu Pai, a Tua palavra nos transporta para aquela tarde inesquecível, narrada em Marcos capítulo 6. Jesus acabara de realizar um milagre que desafiava toda a lógica. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Ele alimentou uma multidão faminta. Imagino a cena, Senhor: os cestos passando de mão em mão, os rostos maravilhados, a alegria contagiante dos discípulos ao recolherem 12 cestos cheios de sobras. Eles estavam no epicentro de uma vitória espetacular, celebrando o poder ilimitado de Deus. E foi exatamente ali, no meio daquela atmosfera de festa e euforia, que Jesus lhes deu uma ordem desconcertante: entrem no barco agora
e atravessem o lago. Eles não queriam sair. O coração deles queria permanecer naquele lugar de glória, de comemoração. Mas Jesus insistiu. Ele os fez entrar no barco e os enviou para a travessia, enquanto ele subia ao monte para orar. Senhor, que lição profunda! Às vezes, o Senhor nos tira do nosso lugar de conforto, do palco da nossa última vitória, e nos coloca em um barco rumo ao desconhecido. Tu nos impulsionas para uma nova jornada, mesmo que não entendamos o motivo. Ajuda-nos a confiar que, quando o Senhor nos manda seguir em frente, é porque o milagre que já vimos não é o fim da história, mas apenas a preparação para o que ainda está por vir. Se você confia que Deus tem um propósito maior, mesmo quando te tira do conforto, comente: leva-me para onde quiseres, Senhor. Meu Pai, e naquela noite, enquanto Jesus orava no monte, uma tempestade terrível se formou sobre o lago. Ventos furiosos e ondas gigantescas começaram a castigar o pequeno barco. A palavra diz que os discípulos estavam em sérios apuros. Eram pescadores experientes, homens que conheciam aquele mar como a palma de suas mãos, mas aquela situação era tão perigosa, tão fora de controle, que eles não sabiam se iriam sobreviver. Senhor, quantas vezes nós também nos sentimos assim? Tu nos colocas no barco da vida e, de repente, os ventos sopram com uma força que nunca experimentamos. As ondas dos problemas batem sem piedade e nós olhamos para o céu escuro e pensamos: Deus, eu nunca imaginei que, a esta altura da minha vida, eu estaria passando por isso. Nunca pensei que enfrentaria este problema de saúde, esta dificuldade na minha família, esta crise financeira que parece não ter fim. Mas eu quero que você ouça, com o seu coração, o que o Espírito de Deus está sussurrando para você neste exato momento. Ele não permitiria esta tempestade se você não tivesse a capacidade de atravessá-la. Ele tem algo maior para você, algo que os seus olhos ainda não viram. Você já testemunhou milagres, já sentiu a provisão, a proteção e o amor do Todo-Poderoso em sua vida. Mas escute isto. Você ainda não viu tudo o que Ele tem preparado. Deus te ama demais para permitir que você perca a plenitude das bênçãos que Ele já reservou para o seu futuro. Se você crê que Deus te capacita para vencer a tempestade, escreva com convicção: Tu és a minha força na tempestade. Meu Pai, eu consigo imaginar o coração daqueles homens no meio do mar. Horas antes, eles eram os heróis de uma festa milagrosa, com os corações cheios de alegria e celebração. Agora, no escuro, eles lutavam pela própria vida, encharcados, exaustos e assustados. Eu imagino a confusão e a frustração tomando conta deles. Por que Jesus nos mandou para o meio desta fúria? Por que Ele não intervém? Senhor, é aqui que a nossa fé é verdadeiramente testada. Porque a fé não é apenas acreditar quando o sol brilha, é confiar quando a noite é escura e a lógica não oferece respostas. A tua palavra nos lembra que os teus caminhos não são os nossos, e a fé verdadeira floresce justamente no solo da incerteza. E então, no auge da noite, por volta das 3 da manhã, tu apareceste, Jesus, andando sobre as águas turbulentas como se fossem um chão firme. Eles gritaram de medo, pensando ser um fantasma. Mas a tua voz, mais poderosa que o vento, atravessou o caos. Coragem, sou eu, não tenham medo. Talvez alguém que ouve esta oração esteja em sua própria tempestade agora, sentindo-se cansado, preocupado, sem conseguir dormir. E é a tua mesma voz que sussurra neste instante: Eu estou aqui, tudo vai ficar bem, acalma o teu coração. Deus não falhou com você no passado e não será agora que Ele vai falhar. Se você escolhe ouvir a voz de Jesus acima do barulho da tempestade, declare: Fala, Senhor, o teu servo ouve. Meu Pai, encontrar a paz no meio da tempestade é descobrir o nosso verdadeiro lugar de poder. Quando escolhemos confiar em Ti, mesmo na tribulação, algo extraordinário acontece dentro de nós.
Essa confiança nos fortalece, nos torna resilientes e nos capacita a superar qualquer obstáculo que tente nos impedir de alcançar o nosso destino. E então, Jesus, tu entraste no barco com os discípulos, mas algo curioso aconteceu. Tu não acalmaste a tempestade imediatamente. Tu não ordenaste que as ondas se acalmassem, como fizeste em outras ocasiões. A tempestade precisava seguir o seu curso, porque ela tinha um propósito. Eles estavam indo para Betsaida, mas os ventos os levaram para um lugar completamente diferente, Genezaré. Um lugar que a história descreve como um verdadeiro paraíso, um jardim de abundância. Senhor, que revelação poderosa! Os discípulos estavam lutando contra o vento, remando com todas as suas forças, achando que estavam indo para o lugar certo, mas o Senhor tinha um destino muito melhor em mente. Quantas vezes, Pai, nós também sentimos que estamos progredindo, vencendo, e de repente tudo muda. Um sonho é adiado, um plano fracassa, uma porta se fecha. O aperto no peito é inevitável e a pergunta surge: Senhor, eu estou dando o meu melhor. Por que isso aconteceu? Mas tu nunca fechas uma porta sem ter uma outra, maior e melhor, já preparada para se abrir. Se você crê que os ventos de Deus te levam a um lugar melhor, comente com entrega: sopra o teu vento sobre mim, Senhor. Meu Pai, tu és o Senhor do tempo e o dono de todas as portas. E nós aprendemos contigo que cada porta que se fecha em nosso caminho não é um sinal de rejeição, mas um ato do teu cuidado soberano. É o Senhor nos protegendo de caminhos que não nos levariam à plenitude do teu propósito. É a tua mão nos guiando, nos livrando de perigos que nem sequer conseguimos enxergar. Talvez, assim como os discípulos, nós estivéssemos animados com a multiplicação dos pães em nossa vida, celebrando uma bênção recebida. E, de repente, nos vemos enfrentando uma tempestade de problemas, uma porta fechada, um atraso inexplicável. Ajuda-nos a não desanimar, Senhor. Ensina-nos a crer que esta tempestade não está nos levando para o fracasso, mas está nos transportando para um novo jardim de bênçãos, para a nossa terra de Genezaré, um lugar de abundância que nunca teríamos alcançado se tivéssemos seguido o nosso próprio mapa. Por isso, hoje, queremos aprender algo poderoso, a agradecer. Agradecer não somente pelas portas abertas, mas também pelas fechadas. Porque cada não teu é um sim para algo muito melhor. O que parece ser o fim da linha é, na verdade, o começo de uma nova e maravilhosa história que tu já escreveste para nós. Confiamos que tu estás no controle, e mesmo quando não entendemos, sabemos que estás nos levando para o melhor lugar. Se você agradece a Deus por cada porta, aberta ou fechada, comente: obrigado, Pai, por me guiares sempre. Meu Pai, nós ainda não conseguimos ver com os nossos olhos, mas pela fé já vislumbramos a nossa Genezaré. Aqueles ventos contrários que pensávamos que iriam nos destruir são os mesmos ventos que nos empurrarão para um lugar de abundância. Um lugar onde veremos a tua beleza florescer no lugar das cinzas do nosso passado. Um lugar onde talentos que nem sabíamos que tínhamos virão à tona. Um lugar de influência, de oportunidades e de favor divino. É claro, Senhor, que às vezes os ventos parecem fortes demais. A dor da perda é real, a enfermidade é assustadora, a incerteza nos consome. Mas hoje, a tua voz ecoa mais alto que o medo, dizendo: eu estou com você nesta tempestade, vai ficar tudo bem. O inimigo vai tentar sussurrar mentiras em nossa mente. Você nunca vai sair disso. Você nunca vai encontrar a pessoa certa. Você nunca vai ver esse negócio restaurado. Mas hoje nós nos levantamos em fé e dizemos: não, obrigado, eu não caio mais nessa mentira. Meu destino foi atualizado. Houve uma mudança de rota. Eu não estou mais indo para um lugar de escassez, mas para Genezaré, um lugar de vitória, abundância e prosperidade.
A pessoa que saiu da sua vida abriu espaço para que em Genezaré, alguém incrível, preparado por Deus, já esteja esperando por você. Essa conexão divina já foi estabelecida pelo Pai. Se você crê que seu destino foi atualizado por Deus para um lugar de vitória, declare: estou a caminho da minha Genezaré. Meu Pai, a tua palavra nos mostra outro momento em que o teu povo vivia uma estação de bênçãos extraordinárias. No livro de Atos, os discípulos estavam em Jerusalém e o Espírito Santo soprava como um vento poderoso. Eles estavam cheios do teu poder, orando pelos doentes, fazendo milagres, e multidões se rendiam a ti. Era um tempo de alegria, de favor, de conquistas. Mas, no capítulo 8, tudo muda. Uma grande onda de perseguição se levantou e os discípulos foram forçados a fugir. Eles não decidiram sair, foram expulsos pela oposição. Eles poderiam ter pensado: o que fizemos de errado? Sentimos o teu poder, vimos milagres e agora estamos fugindo como criminosos. Eles poderiam ter se sentido abandonados, como se o Senhor os tivesse esquecido. Mas, meu Pai, ensina-nos a confiar em Ti quando um vento contrário nos atinge. Ajuda-nos a entender que, às vezes, o Senhor usa a tempestade como um meio de transporte para nos levar a um novo nível do nosso destino. Os discípulos não gostaram daquela perseguição, mas tudo fazia parte do teu plano perfeito. Se eles tivessem ficado confortáveis em Jerusalém, a fé em Jesus poderia ter ficado limitada àquele lugar. O Senhor precisava tirá-los do ninho, porque o que tu tinhas preparado era infinitamente maior. Por causa daquela tempestade, daquela oposição, a fé se espalhou pelo mundo e hoje nós podemos te chamar de Pai. Se você confia que Deus tem um plano maior, mesmo em meio à perseguição, escreva: eu confio no teu plano, Senhor. Meu Pai, nós não sabemos o que o Senhor está fazendo nos bastidores em nosso favor neste exato instante. Por isso, ajuda-nos a continuar confiando, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não faz sentido. Ajuda-nos a crer que o Senhor não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Então, hoje, eu peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a recuperar o fôlego, a reencontrar o ânimo, que possamos firmar os nossos pés no chão da Tua verdade e declarar que a melhor parte da nossa vida ainda está por vir. Aquela perda não parou o nosso destino. O que parece ser o nosso momento mais sombrio vai, na verdade, nos lançar para o nosso momento mais brilhante. As pessoas que se afastaram não impediram o teu propósito. Elas precisaram partir para que pudéssemos conhecer conexões divinas ainda melhores. A porta que se fechou precisou se fechar para que pudéssemos entrar em lugares maiores e mais abençoados. A tempestade que nos assusta não é um revés. É o meio de transporte do Deus Todo-Poderoso, nos posicionando para ir a lugares que nunca sonhamos. Eu creio e profetizo sobre a sua vida. Você ainda não viu, não ouviu e nem sequer imaginou o que Deus tem reservado para você. Por isso, livre-se do desânimo, silencie as dúvidas e confie nos caminhos de Deus. Se você recebe esta palavra de vitória, declare com todo o seu ser: o melhor de Deus para mim ainda está por vir. Abra agora o seu coração. Deus Pai Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti nesta noite em nome de Jesus para interceder por esta vida que se sente desanimada, assustada pela tempestade, cansada de lutar. Ó Deus, reanima hoje essa pessoa. Levanta a cabeça de quem está pensando em se entregar. Sopra, Senhor, um vento novo no espírito dela, para que a partir de hoje ela volte a andar pela vida com confiança, sabendo que algo especial está para acontecer. Traz vitória para essa causa na justiça, traz vitória na saúde, na vida profissional. Restaura esse relacionamento, cura os doentes, livra essa pessoa dessa dor. Age agora, Pai, trazendo a Tua resposta, o Teu alívio, mudando este cenário.
Que de hoje em diante esta pessoa receba apenas boas notícias, que portas se abram e que ela entre em um tempo de liberdade, transformação e contentamento, sentindo uma alegria poderosa em seu coração. Ore comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Se essa oração abençoou a sua noite, se algo aqui tocou o seu coração de forma especial, então fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, te conceda uma noite tranquila, protegido e cheio da presença dele. Foi uma alegria imensa compartilhar esse momento de fé com você. Se você está chegando agora no canal Inspirações Divinas, receba o nosso abraço carinhoso e seja muito bem-vindo à nossa família de fé. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para orar com a gente todas as noites. Que Deus te acompanhe em cada passo, te encha de ânimo, esperança e força. E que a paz dele permaneça com você, hoje e sempre. Amém.